Fala aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula de hoje de bioestatística, nós vamos aprender a realizar comparações entre grupos. Qual que é a ideia, qual que é a lógica dessa comparação, como que ela é feita, como que você pode afirmar que este grupo é diferente deste, ou que esse tratamento é mais eficiente que aquele, após você coletar dados de dois grupos distintos. Tá certo? Uma dessas técnicas é o teste Q quadrado, que é o que a gente vai ver nesta aula. Bom, a primeira pergunta que se deve fazer é essa: como que eu posso fazer comparações diante de tantas variáveis? Se eu estou comparando a eficiência de uma droga, de um tratamento, de uma cirurgia, ou simplesmente de hábitos alimentares de uma pessoa, práticas esportivas, dores, como que eu posso comparar se as pessoas são tão diferentes? Bom, uma primeira ideia, e talvez a mais principal que a gente precisa entender, é que você precisa considerar a chance das coisas acontecerem ao acaso. Vamos lá entender essa lógica? Imagina nesse exemplo aí que eu quero determinar se uma moeda é viciada. Por exemplo, se ela cai cara muito mais vezes do que cai coroa de um lado dela. Bom, eu sei que uma moeda comum, quando eu lançar, a chance de cair cara e coroa são as mesmas, é 50%. Então eu imagino que eu vou lá testar essa moeda, vou fazer alguns lançamentos com ela. Imagino que eu obtenho aí, faço 10 lançamentos e obtenho 5 caras e 5 coroas. Muito provavelmente, se eu fizer isso, eu vou estar bem inclinado a dizer, não, essa moeda não é viciada não. Né? Foi, na verdade, exatamente o que eu esperava que acontecesse. Metade dos lançamentos resultando em cara e metade em coroa. Mas aí eu pego uma outra moeda e lanço ela novamente 10 vezes. E obtenho os seguintes resultados: 6 caras e 4 coroas. Bom, ainda não é exatamente o que a teoria me diz que vai acontecer. Eu ainda obtive 2 caras a mais do que coroas. Mas eu ainda não poderia afirmar, essa moeda é viciada. Os resultados estão bem próximos, foram poucos lançamentos, não é verdade? Então, eu vou lá, pego uma outra moeda, lanço 10 vezes. Obtenho 3 caras e 7 coroas. Será que dá para afirmar que essa moeda é viciada? Né? Bom, ela pode até talvez ser viciada, né? Se eu tivesse que apostar nela, apostaria em coroas após essas 7 coroas e 3 caras. Mas eu posso afirmar que essa moeda é viciada? Ainda não. Até mesmo em um resultado mais tendencioso. Lança a moeda 10 vezes, 8 caras e 2 coroas. 8 caras, 2 coroas. Poxa, essa moeda sempre me dá mais cara do que coroa. Será que é sempre mesmo? Será que eu posso afirmar que essa moeda é viciada? Ou será que lançando qualquer moeda, eventualmente esse resultado não poderia acontecer e isso não seria relativamente muito mais comum do que eu imaginava? Essa diferença, que para mim parece grande, mas talvez para a estatística seja comum acontecer de vez em quando. Deixei com a pulga atrás na orelha? Vamos para mais um exemplo, antes da gente começar a concluir e fechar algumas ideias. Imagina, eu tenho um dado para ser testado. Eu quero saber se esse dado é viciado. Bom, um dado possui 6 faces. E um dado comum, aquele que não é viciado, vai possuir uma chance em 6 de apresentar qualquer uma das 6 faces como resultado. Isso corresponde a uma probabilidade de 16,66% de que cada face apareça, né, seja voltada para cima após o lançamento. Isso é um dado comum. Vou pegar esse dado, então, que eu quero testar, e lançar ele várias vezes. Então, vou lá, lanço o dado várias vezes e anoto quantas vezes cada número apareceu. Após esse lançamento, olha o que eu tenho aí. Após lançar esse dado 30 vezes, eu tenho 5 vezes apareceu o número 1, 5 vezes apareceu o número 2, 5 vezes o número 3, 5 vezes o 4, o 5 e o 6. Os resultados que eu obtive são exatamente o que a teoria previu que ia acontecer. A chance de cada face aparecer é a mesma. Então, após os lançamentos, apareceram cada face o mesmo número de vezes, 5 vezes cada uma. Bom, só um louco para dizer que esse dado aí é viciado.
não é mesmo? Porque não tem nada de diferente, não tem nada de anormal nesses resultados. Enfim, mas eu pego um outro dado e faço novamente vários lançamentos. Obtenho esses resultados. 4, 6, 4, 6, 4, 6. Né? Esses números não são os números que apareceram na face. O número 4 corresponde a 4 vezes que apareceu o número 1. 6 vezes apareceu o número 2, 4 vezes o número 3, 6 vezes o número 4, 4 vezes o número 5 e 6 vezes o número 6. Bom, e aí? Esse dado é viciado? Bom, os resultados que eu obtive não são exatamente o que a teoria me disse que deveria acontecer, mas pensando que essas variações até que podem ocorrer, são pequenas, né? Afirmar que esse dado é viciado pode ser um pouco precipitado, não é mesmo? Ok, vamos pegar mais um dado, então vamos testar o próximo dado. Lançando esse outro dado várias vezes, obtenho aí esse número de vezes com que cada face apareceu. O número 1 apareceu 7 vezes, o número 2, 7 vezes, o número 3, 7 vezes, o número 4, 3 vezes, o número 5, 3 vezes, o número 6, 3 vezes. Repara aí que os 3 números menores, o 1, o 2 e o 3, apareceram muito mais vezes que os 3 números maiores, que é o 4, o 5 e o 6. Bom, de novo a pergunta, esse dado é viciado? Se eu estivesse jogando um jogo com esse dado, certamente eu ia apostar nos números menores, né? Parece que esse dado cai mais vezes, muito mais vezes, a face voltada para cima com números pequenos do que números grandes. Mas eu posso afirmar que esse dado é viciado? Talvez num jogo você até afirme isso e faça brincadeiras, mas quando você está trabalhando com bioestatística, você está trabalhando com vidas, você está trabalhando com tratamentos, com drogas. Fazer esse tipo de afirmativa é muito sério. Você pode estar colocando pacientes em risco, fazendo com que eles acreditem que um medicamento é eficaz, que um tratamento é eficaz, quando na verdade ele não é. Isso é muito sério. Afirmar que esse dado é viciado é, no mínimo, muito precipitado. Porque, mais uma vez, estatisticamente, variações podem acontecer. Essas variações são muito comuns de acontecer. Bom, entendendo aí os dois processos, né, o processo da moeda e do dado, olha qual foi meu raciocínio para tentar determinar se esse dado ou se essa moeda, se cada um deles é viciado ou não. Né? Primeira coisa que eu fiz foi medir a variável. Lançar a moeda ou lançar o dado. Em seguida, o que eu fiz foi comparar o valor padrão, que a teoria me disse que ia aparecer como resultado desses lançamentos, 50% da moeda e 16,7% para o dado. Comparar os resultados que eu medi com os resultados padrão. Bom, se esses resultados são próximos, dificilmente alguém vai afirmar que há algum vício, né, por parte do dado ou da moeda. Se o valor obtido nessa variável que eu medi os lançamentos for muito diferente, eu falo que há um vício. Eu trago aqui então 3 questões para fazer para vocês sobre esse processo, para a gente pensar juntos. São os problemas de se trabalhar com seres vivos e com a estatística. Primeiro, como é que eu sei o valor padrão para realizar a comparação? Eu sei, por exemplo, que nenhuma técnica de alongamento é 100% eficaz para prevenir dores. Eu sei também, por exemplo, que nenhuma cirurgia é eficiente em 100% das vezes. Qual que é o valor padrão que eu vou ter, ou que eu preciso, para comparar com essa nova cirurgia que eu estou desenvolvendo, com esse novo método de alongamento, com esse novo produto para se aplicar nas plantas? Qual que é o valor padrão para comparar? Com dados e com moedas, isso é muito fácil. Mas ao se trabalhar com seres vivos, com pessoas, qual que vai ser essa porcentagem padrão que eu vou comparar? Para eu obter esse valor padrão, eu preciso sempre de utilizar 2 grupos. Vou utilizar um grupo para controle, para obter esse valor padrão, e o outro grupo para eu aplicar o teste. Assim eu tenho um valor de referência para comparar e tentar tirar dali alguma conclusão. A segunda questão que a gente tem que levar em conta aqui, o segundo problema, é que animais e plantas eles não são idênticos aos outros. Né? Se eu tenho um grupo de plantinhas aqui, que vai ser meu grupo de controle, e o outro grupo de plantinhas, que vai ser o grupo tratado, que eu vou aplicar um produto, que eu vou expor mais ao sol, que eu vou expor a ondas ultravioleta,
O que me diz que esses grupos possuem características semelhantes o bastante para eu poder fazer conclusões aqui. O que me diz ainda que esses dois grupos representam toda a população de plantas, toda a população de pessoas no planeta, para eu tirar uma conclusão. Repare que isso aí é bem complexo, as pessoas são muito diferentes. Um hábito alimentar para mim pode trazer um resultado muito diferente do que um hábito alimentar para você. Assim como horas de sono, assim como práticas de atividade física, assim como tantos outros exemplos, as pessoas são diferentes e respondem diferentes a estímulos, a tratamentos, a hábitos. Nosso organismo, as plantas são muito diferentes. Isso torna qualquer comparação muito delicada. Por isso que a escolha desses grupos deve ser cuidadosamente feita. Muito cuidadosamente feita. Certo? Muitas vezes as pessoas pensam que eu preciso de grupos muito grandes. Bom, uma boa amostragem, como vocês vão lembrar da aula sobre amostragem, né? Uma boa amostragem é aquela que representa toda a população. Então o IBGE, por exemplo, entrevista 3.000 pessoas no Brasil todo, 3.000 eleitores no Brasil, e ele tem uma pesquisa com intenção de voto muito precisa. Não é mesmo? O que são 3.000 pessoas em praticamente 200 milhões de pessoas? Isso não é nada, isso é menos de 1%. Mas você consegue, a partir desse grupinho, entender o grupão. A partir da amostra, entender a população. Então esses grupos têm que ser muito bem escolhidos. As características entre si do grupo testado e do grupo de controle. E também a característica desses elementos, esses dois grupos, em relação à população. A terceira questão que está aí é: qual seria a diferença significativa para poder afirmar que os grupos são diferentes? E até que ponto o acaso não explica as diferenças? Como no lançamento das moedas lá, que eu obtive 8 caras e 2 coroas, isso é uma diferença significativa para eu afirmar que esses grupos são diferentes, que esses resultados são diferentes? Eu posso afirmar que essa moeda é viciada a partir de quando? Quando der 9 caras e 2 coroas? Quando der 10 caras e nenhuma coroa? Qual seria um resultado significativo? Ou 8 caras e 2 coroas, 9 caras e uma coroa, ou isso daí até que não é estatisticamente assim tão raro. Isso eventualmente acontece. A lógica que é aplicada é a seguinte. Primeiro eu penso, vamos imaginar que essa moeda não é viciada, que esse dado não é viciado. E este foi o resultado que eu obtive. Novamente vamos voltar, 8 caras e 2 coroas. Qual que é a probabilidade disso aqui ter acontecido ao acaso? Essa moeda não é viciada nada. Qual que é a chance disso aqui ter acontecido ao acaso? Se a chance disso ter acontecido ao acaso for menor do que 5%, então eu afirmo, bom, então esse aqui vai ser meu valor limite, 5% ou menor, eu afirmo que essa moeda é viciada. Esses aqui foram os resultados obtidos pelo lançamento dos dados. Poxa, qual a probabilidade disso aqui ter acontecido apenas ao acaso? Que esse dado nem é viciado nem nada. Isso daqui foi simplesmente uma variação ao acaso dos lançamentos. Qual que é a chance desse resultado ter acontecido somente pelo acaso, sem influência de nenhum fator do dado ser viciado, ser mais pesado de um lado que o outro? Se a probabilidade desse resultado ter acontecido somente ao acaso for menor do que 5%, eu afirmo que esse dado é viciado. Ok? O mesmo vale para métodos que você está comparando de alongamento, hábitos alimentares, cirurgias, drogas, qualquer comparação de grupos que você está fazendo. Você vai partir da mesma lógica. Ok? Vamos imaginar que esse tratamento aqui não faz efeito, vamos imaginar que essa droga realmente não faz efeito. Qual que é a chance desse resultado ter acontecido apenas ao acaso? Isso aqui ter sido apenas uma variação, de novo, apenas devido ao acaso. Se a probabilidade disso ter acontecido apenas devido ao acaso for menor do que 5%, eu afirmo, então, que essa droga realmente tem algum efeito, que esse medicamento tem algum efeito, que este fator realmente fez diferença para explicar esses resultados obtidos. Vamos resolver alguns exemplos aqui para que a gente compreenda isso cada vez melhor. Vamos imaginar que um pesquisador quer descobrir a eficiência de um certo tipo de alongamento para prevenir lesões em atletas corredores. Qual que é o procedimento que ele deve fazer aí?
Primeiro, escolher 2 grupos de atletas. E como eu disse, né, buscar grupos de atletas que sejam semelhantes, exceto por uma variável que vai ser testada. Um grupo irá realizar esse tipo de alongamento e outro grupo não irá realizar esse tipo de alongamento. Então você vai buscar atletas que tenham a mesma faixa etária, a mesma intensidade de atividade, mesmo tipo de alimentação, dentre outros fatores aí, né? E vai separá-los em 2 grupos. O grupo de controle não deve realizar alongamentos, e o grupo de teste, esse aí que vai realizar os alongamentos antes da prática de atividade física. Vamos aí então, após a minha pesquisa, eu obtenho no grupo de controle tantos atletas com lesão, X atletas com lesão, Y atletas sem lesão. No grupo que eu testei, aquele que fez o alongamento, eu tenho W atletas com lesão e tantos outros atletas Z sem lesão. A pergunta-chave aqui que eu tenho que fazer, diante da diferença desses números, é: qual a probabilidade dessa diferença ter acontecido devido apenas ao acaso? Estou dizendo, mais uma vez, em outras palavras, né? Qual que é a probabilidade desse alongamento não ter feito diferença nenhuma nesses números? Que qualquer diferença que surgiu aí dos números é apenas ao acaso, uma variação mesmo, como acontece com moedas, como acontece com dados, e por que não isso não vai acontecer de forma ainda mais complexa com pessoas? Eu chamo de valor P exatamente essa probabilidade. A probabilidade dessa diferença entre os grupos ter acontecido devido apenas ao acaso. Então, o que o pesquisador vai fazer aí? Ele vai calcular a probabilidade, ele vai calcular esse valor P, e se este valor P for menor do que 5%, ele vai rejeitar qualquer ideia de que o alongamento não possui influência nesses números. Se o valor P for menor do que 5%, ele rejeita essa ideia de que o alongamento não é eficiente. Ele vai afirmar, vai concluir o final do trabalho dele: bom, o alongamento então se mostrou eficiente, pois a probabilidade disso ter acontecido apenas ao acaso é menor do que 5%. Então esse 5% aí, chamado de significância da pesquisa dele, significância dessa pesquisa, vai ser o nosso valor padrão para as pesquisas, para os exercícios, e é o valor mais utilizado no meio científico. Tenho aí 2 exercícios para nós resolvermos juntos. Vamos pegar alguns dados. Vejam esse primeiro. Distribuição do consumo regular de peixe segundo o grupo que sofreu ou não infarto do miocárdio. O que essa tabela nos está apresentando? Está apresentando uma pesquisa onde procurou-se verificar a influência do consumo do peixe na incidência do infarto do miocárdio em pessoas. Vocês estão lembrados dessa forma de apresentar os dados nesse tipo de tabela? Ela estava presente na nossa última aula. Eu tenho no grupo que consome peixes, 49 pessoas consomem peixes. Dessas 49, 44 não sofreram infarto do miocárdio e 5 sofreram infarto do miocárdio. Do grupo que não consome peixes, 423 pessoas, 390 não sofreram infarto do miocárdio, 33 sofreram infarto do miocárdio. Enfim, será que eu posso afirmar que tem alguma influência, não é? Será que essa diferença entre os resultados é significativa bastante para eu poder afirmar que o consumo regular de peixe tem relação com a ocorrência de infarto do miocárdio? Para responder isso, eu preciso determinar o valor P. O que vai me ajudar a encontrar essa probabilidade é o que nós chamamos de teste. O teste do Q quadrado, eu vou pegar os dados, os números que estão nessa tabela e jogar numa fórmula. E essa fórmula vai me ajudar a encontrar a probabilidade desses resultados terem acontecido somente ao acaso. Essa que está aí é a fórmula do Q quadrado. Q quadrado é representado por essa letra aí, x ao quadrado. Na verdade, a gente vai calcular o lado direito dessa equação. Todos os dados estão aí na tabela. O que você tem que fazer é substituir. O N maiúsculo, 472. O A é igual a 5, lá na tabela. O D, 390.
o B, 33, o C, 44, e na parte de baixo dessa fração, 38, 434, 49 e 423. Mais uma vez, isso aí você resolve em questão de 30 segundos a 1 minuto no máximo, se você estiver consciência do que você está fazendo, no sentido de saber a ordem dessas operações, na ordem que elas devem ser feitas. Okay? Aí está a equação, a mesma que estava no slide anterior, nós vamos resolvê-las. Né? O que eu faço primeiro aí? Primeiro, eu recomendo você resolver dentro dos parênteses. 5 vezes 390 e 33 vezes 24. Continue resolvendo dentro dos parênteses. 1950 menos 1452. Você tem 498 dentro dos parênteses. Agora resolva o quadrado. E neste ponto aqui, a princípio não há mais ordem preferencial de se resolver essas operações. Eu tenho aqui multiplicações e divisões, e a ordem dessas operações, neste caso, não vai influenciar em nada na resposta. Mas eu tenho uma dica aqui que pode ser que seja muito preciosa para a maioria de vocês. Porque a maioria das calculadoras possui apenas 8 dígitos. Então, se você realizar essa multiplicação aqui na parte de cima dessa fração, 472 vezes 248.004, você pode obter um número que extrapole o número de dígitos que a sua calculadora comporta. E isso vai atrapalhar o seu cálculo, vai fazer com que você obtenha um resultado errado como resposta. Sua calculadora pode lhe devolver como resposta um Ezinho de erro. E isso vai lhe atrapalhar, vai lhe impedir de chegar na resposta correta. Então a dica que eu tenho para vocês, sempre que forem resolver exercício Qi quadrado, quando vocês chegarem aqui nesse ponto, não façam essa multiplicação em cima. Comecem com a divisão primeiro. Então esse número que está aí, divida pelo primeiro aqui de baixo, nesse caso 38. E o resultado que você obtiver dessa divisão, divida novamente por o número embaixo. Esquece um pouco esse 472, deixa ele por último. Vamos dividir isso aí por 434. Agora, de novo, divida isso por 49. E, de novo, o resultado que aparece na tela, você não tem que apagar e digitar tudo de novo. Né? Divida isso por 423. E só ao final multiplique pelo número de cima, pelo 472. Está aí a resposta. Então, 0,342. Okay? Não precisa tirar raiz de nada para tirar esse quadrado daí. Esse é o valor do Qi quadrado. 0,342. Reparem aí que ao longo dos cálculos, eu utilizei sempre no máximo 8 casas. 8 dígitos para escrever os números. Isso é porque a maioria das calculadoras de vocês possuem 8 dígitos. Essas calculadoras mais simples, que são ótimas, não precisa comprar uma calculadora melhor do que essa para realizar os cálculos. Mas sempre que você estiver realizando cálculos, você trabalha com o máximo possível de casas decimais. Só se arredonda ao final. E o nosso padrão aqui, para essa disciplina, é que você utilize 3 casas decimais. Estão lembrados? Mas só ao final. Não arredonde os seus cálculos durante a resolução dessas equações. Bom, eu calculei então o valor do Qi quadrado, mas eu estou atrás, na verdade, mesmo do valor P. É a probabilidade daqueles resultados terem acontecido somente devido ao acaso, sem nenhuma influência do consumo de peixes. Como que eu obtenho esse valor P? Bom, de posse desse valor do Qi quadrado, você precisa recorrer à tabela de distribuição do Qi quadrado. É ela que vai te ajudar a interpretar esse resultado para que você obtenha o valor dessa probabilidade, que é o valor P. Essa daí é uma tabela do Qi quadrado. Na internet você encontra isso muito fácil. Na maioria dos livros de estatística você vai encontrar essa distribuição do Qi quadrado. Tem programas para se obter isso. Isso aí é muito fácil, não é nenhum segredo essa tabela do Qi quadrado, não. Para saber o valor P da minha pesquisa, o que eu tenho que fazer é procurar aquele número que eu calculei nessa tabela. Essa tabela está bem complexa, tem muitos números. Por onde que eu começo a procurar? Onde que eu tenho que fazer essa busca? Eu tenho que buscar esse número que eu calculei
na linha correspondente ao grau de liberdade. Grau de liberdade é um conceito que a gente pode aprofundar mais em uma outra aula, mas para essa aula nós vamos compreender simplesmente que grau de liberdade é o produto desses dois números aí, número de linhas da tabela menos 1 vezes o número de colunas da tabela menos 1. Mas não é da tabela como um todo, não. É da tabela, mas apenas do que realmente são dados coletados dessa pesquisa. Se você voltar naquela tabela para ver o que ele tem de dado realmente naquela pesquisa, você vai ver que dado realmente é apenas o centro daquela tabela. Aquelas 4 células que estão bem no centro da tabela. Quem sofreu, quem não sofreu infarto do miocárdio, no grupo de controle, no grupo testado. Eu tenho aí, então, número de linhas menos 1 vezes número de colunas menos 1. Tenho 2 menos 1 vezes 2 menos 1, que é igual a 1 vezes 1, que é igual a 1. Por isso que eu vou procurar nessa tabela o valor que eu calculei nessa primeira linha aí, que corresponde ao grau de liberdade igual a 1. Todos os nossos exercícios do Qi quadrado, nós vamos procurar sempre nessa primeira linha. Todos os nossos exemplos, os exercícios podem cair nas provas, nas atividades, sempre serão de 1 grau de liberdade. Então já pode fazer uma marquinha aí nessa primeira linha da sua distribuição Qi quadrado, que a gente sempre vai olhar nessa linha aí para procurar o número. O número que eu encontrei do Qi quadrado é 0,342. Então vamos procurar esse número aí na tabela. Na verdade não tem esse número exato. O número 0,342 está entre esses dois aí, 0,148 e 0,455. Seguindo aí um pouco para cima, você vai ver que eu tenho o número 0,70 e o 0,50. Daí eu concluo que o meu valor P está entre 50% e 70%. Por quê? Porque o número do Qi quadrado que eu encontrei está entre essas duas colunas. Está entre a coluna do 50%, que é 0,50, e entre a coluna do 70%, que é 0,70. Então eu fiz o cálculo do Qi quadrado para ele me ajudar a encontrar esse valor P, que é a probabilidade desse resultado ter acontecido apenas ao acaso, dessa diferença ter acontecido apenas ao acaso, sem nenhuma influência do consumo de peixes. E eu acabo de concluir que o valor P é algum valor entre 50% e 70%, de acordo com essa tabela. Significa que a chance desse resultado ter acontecido apenas devido ao acaso está entre 50% e 70%. Como que o pesquisador apresenta esse resultado dele aí? Como que você apresentaria esse resultado? Você escreve lá que realizou os cálculos, obteve um valor P entre 50% e 70%, que mais uma vez, eu vou falar, valor P é a probabilidade deste resultado ter acontecido apenas ao acaso, sem nenhuma influência do consumo de peixes. Vamos imaginar que esses dois grupos têm a mesma probabilidade de sofrer infarto do miocárdio. Qual que é a chance desse resultado ter acontecido apenas ao acaso? Essa chance está entre 50% e 70%. O meu valor de significância, aquele meu valor padrão, que eu vou dizer que algo é eficiente ou não, que algo faz efeito ou não, é de 5%. Repara que essa probabilidade do acaso é muito maior que a significância do teste. Diante disso, eu não posso afirmar de forma alguma que existe alguma relação entre consumo regular de peixes e a ocorrência do infarto do miocárdio. Porque a probabilidade desse resultado ter acontecido somente ao acaso é muito alta. Maior, muito maior do que 5%, que seria o valor padrão para eu dizer que há alguma influência. As possíveis diferenças de resultados se devem ao acaso. Pode até ser que o consumo de peixes tenha alguma influência na ocorrência do infarto do miocárdio. Mas essa pesquisa não me permite dizer isso. A gente tem que tomar um pouco de cuidado aqui com essas palavras. Eu não estou descartando qualquer tipo de relação entre essas duas coisas. Mas eu estou afirmando que com esses dados, esses resultados, esses números poderiam ter sido obtidos somente ao acaso. A chance é grande, então eu não posso afirmar que existe essa influência. Tome muito cuidado aqui com esse tipo de afirmativa. A gente vê muitas notícias
aí sendo divulgadas em revistas geralmente não especializadas, que confundem essas coisas. A partir disso daí conclui, ingerir peixes não tem nenhuma influência na ocorrência de infarto do miocárdio. Essa pesquisa não diz isso. Ela diz que a chance desse resultado ter acontecido ao acaso, qualquer diferença ter acontecido ao acaso, é muito alta. Então eu não posso afirmar que há relação entre o consumo de peixes e a ocorrência do infarto. Partindo cada vez mais para a parte prática, nos seus exercícios, no seu TCC e na prova, vocês devem estar se perguntando como que eu escrevo isso, como que isso vai vir, né? Bom, haverá lá na sua atividade, no seu exercício, duas questões. Primeira, para que você escreva as hipóteses de interesse desse estudo. E a segunda, para você determinar o valor P desse estudo e interpretar o seu significado ao nível de significância de 5%. A gente deve estar se perguntando aí, o que são essas hipóteses de interesse desse estudo? Bom, o conceito de hipótese, independente se na bioestatística ou em qualquer trabalho científico que você está fazendo, a hipótese é uma possível resposta para aquela pergunta, uma possível solução, um possível caminho. Então, quando o pesquisador está fazendo essa pesquisa sobre a influência do consumo de peixes na incidência de infarto do miocárdio em pessoas, ele possui, com certeza, duas hipóteses. Ou o consumo de peixes influencia de alguma forma a ocorrência do infarto do miocárdio, ou o consumo de peixes não influencia a ocorrência do infarto do miocárdio. Essas são as duas possíveis respostas, possíveis conclusões para esta pesquisa. Essas, então, são as hipóteses de interesse desse estudo. Como que o pesquisador vai concluir isso, né? Ele vai concluir isso a partir dos resultados dele. Para concluir isso, então, ele vai ter que fazer uma das seguintes afirmativas. Vou falar a mesma coisa em outras palavras. Ou os resultados dos grupos são iguais, ou os resultados dos grupos são diferentes. No meio científico, essa primeira afirmativa, que os resultados dos grupos são iguais, nós chamamos ela de hipótese nula. Hipótese que a relação entre os dois fatores é nulo. Por isso esse nome, hipótese nula. Os resultados obtidos no grupo de controle são iguais aos resultados obtidos no grupo tratado. E também a hipótese alternativa. Os resultados obtidos no grupo de controle são diferentes dos resultados obtidos no grupo tratado. Eu não estou afirmando neste momento que essas duas coisas são verdadeiras. Eu não tenho que escolher neste momento que essas duas coisas são verdadeiras. Eu estou dizendo aqui, num trabalho acadêmico, seja numa prova, seja numa pesquisa, um trabalho científico, antes de se começar a pesquisa, tem que estar bem claro para o pesquisador e para o leitor que está lendo isso, quais são as hipóteses de interesse desse estudo, quais são as possíveis conclusões para esse estudo. Então, o pesquisador ele está querendo descobrir se há relação entre o consumo regular de peixe e a ocorrência de infarto do miocárdio. Diante desse estudo que o pesquisador fez, as possíveis respostas são essas. Hipóteses, ou os resultados obtidos por ele nos dois grupos são iguais, ou os resultados obtidos nos grupos tratado e no grupo de controle são diferentes. E essas possíveis respostas têm que estar bem claras no início do seu trabalho. Ao final da coleta de dados, eu vou verificar se eu posso afirmar uma delas ou não. Para a segunda parte do exercício, que me pedia o seguinte: determine o valor P desse resultado, interprete seu significado ao nível de significância de 5%. Para determinar o valor P, eu preciso realizar o cálculo do Q quadrado. Aí está a fórmula do Q quadrado, você vai direto lá naquela tabela, busca os valores, substitui e realiza o cálculo, que nós já realizamos uma vez. Eu não vou precisar passar pelo passo a passo aqui de novo, né? Todo aquele passo a passo de novo. Realizo o cálculo, obtenho resposta 0,342. Próximo passo, verifica na tabela distribuição Q quadrado para descobrir o valor P.
Lembra, esse número do Q quadrado ele nos ajuda a obter o valor P. Eu vou lá na tabela e procuro, na primeira linha, grau de liberdade igual a 1. Onde que está esse número? Vejo que esse número está entre a coluna dos 50% e 70%. E afirmo que o valor P está entre 70% e 50%. Olha, o exercício pede para a gente interpretar isso ao nível de significância de 5%. Considerando que a significância é de 5%, eu não rejeito, então, a hipótese nula. Eu não posso afirmar que há alguma relação entre o consumo regular de peixes e a ocorrência do infarto no miocárdio, pois o valor P é maior do que 5%. De novo, pessoal, não vamos confundir aqui não. Pode até ser que tenha alguma relação, mas este meu estudo não me permite fazer essa afirmativa. Por quê? Porque é relativamente grande a chance dessa diferença entre o grupo de controle e o grupo tratado ter acontecido apenas ao acaso. Tá certo? Então é por isso que eu não posso afirmar, eu não posso rejeitar aquela primeira hipótese, que é a hipótese nula, que falava que não há diferença entre os valores. Mais um exercício para a gente ficar craque. Esse é o último da aula de hoje. Esse estudo real de 1987, que buscava pesquisar a eficácia do AZT para prolongar a vida de pacientes com AIDS. A partir de 282 pacientes com AIDS, um grupo de 145 pessoas foi tratado com AZT e um grupo de 137 pessoas foi tratado com placebo. Ao final de algum tempo, verificou-se que do grupo que foi tratado com AZT, uma pessoa havia morrido e 144 estavam vivas. No grupo tratado com placebo, o grupo de 137 pessoas, 16 haviam morrido e 121 pessoas estavam vivas. Esses números parecem aí, a um primeiro olhar, parecem ser bem significativos, bem diferentes. Mas aquela pergunta que a gente se faz sempre, será que essa diferença não poderia ter acontecido ao acaso também? É isso que o exercício nos pede para investigar. Determine o valor P desse estudo e responda, este resultado poderia ter acontecido somente ao acaso? Ou há alguma relação entre o tratamento de pacientes com AZT e o prolongamento da vida dos mesmos? Primeira coisa, escreva as hipóteses de interesse desse estudo. Voltar lá, que são essas hipóteses de interesse, são os possíveis resultados dessa pesquisa. Eu vou ter todo um trabalho aqui de realizar um tanto de cálculo para concluir, ao final, o quê? O que que esses cálculos vão me mostrar? O que que essa pesquisa, o que que essa coleta de dados vai me mostrar? Primeira hipótese minha, primeira possível resposta é que os resultados obtidos no grupo de controle são iguais aos resultados obtidos no grupo tratado. Eu não estou ainda afirmando que isso é verdade, isso é uma possível resposta para a minha pesquisa. Vou lá fazer essa pesquisa toda para verificar, primeiro, se esses resultados são iguais ou, chamado de hipótese alternativa, os resultados no grupo de controle são diferentes dos resultados obtidos no grupo tratado. Essas são as possíveis hipóteses. Agora eu vou fazer a segunda parte desse exercício para verificar se eu posso rejeitar a hipótese nula ou não. E logo afirmar que é verdadeira a hipótese alternativa. Está aí a fórmula do teste Q quadrado, que você tem que fazer direto na fórmula e substituir os valores a partir do que a tabela lhe apresenta. Substituídos esses valores, vamos lá realizar os cálculos. Só vamos treinar esses cálculos aí, gente. Se vocês estiverem bons nisso, o mínimo de domínio da matemática, você não vai gastar mais do que 10 minutos para resolver um exercício completo. Estou falando só o cálculo, não. Um exercício completo. Resolver, entender, né, e escrever as respostas. Primeiro, resolvo o que está dentro dos parênteses. Primeiro, a multiplicação, então a subtração. Em seguida, o quadrado. Agora aqui é aquela minha dica. Não faça a multiplicação no numerador dessa fração. Primeiro faça as divisões. Primeiro por 265.
ok? Você não tem que apagar o número resposta da sua calculadora. O número que aparece aí como resposta, você simplesmente aperta dividido por 17. O número que aparece como resposta, aperte dividido por 145. E mais uma vez a resposta dividido por 137. Apenas ao final multiplique por 282. Por que isso? Estão lembrados, gente? Essa alteração na ordem, por que deixar o 282 por último? Porque pode estourar o número de dígitos que sua calculadora tem. Se você estiver fazendo esses cálculos na calculadora do computador, por exemplo, essa não tem limites, né? Ou pelo menos o limite dela é muito grande. Você não vai ter esse problema. Mas a maioria das calculadoras possui apenas 8 algarismos, 8 dígitos. Então você pode ter esse problema. Então primeiro faça as divisões para só ao final multiplicar por 282. E não faça nenhum arredondamento até que você chegue ao final, arredondando para 3 casas decimais. Calculei o Qi quadrado, então esse é o passo principal para eu obter o valor P desse estudo. Como que eu obtenho o valor P mesmo? Preciso na tabela de distribuição do Qi quadrado. Vamos lá na tabela de distribuição do Qi quadrado. Procurar, lembra? A primeira linha, 1 grau de liberdade, procurar aquele valor que eu calculei. Só que se você vai acompanhar essa tabela aí, né, esse valor está ainda mais à direita dessa tabela. O maior valor que eu tenho aí na linha 1 é 10,827. Então está à direita da coluna do 0,001, que é à direita do 0,1%. Eu posso afirmar, então, que o valor P desse resultado que eu obtive é menor do que 0,1%. O que isso significa? O que é o valor P? Nunca se esqueça o que é o valor P. É a probabilidade desse resultado ter acontecido apenas devido ao acaso. Uma variação mesmo, normal, uma variação estatística, probabilística. É menor do que 0,1%. Este é o valor P. Isso você tem que escrever, seja numa prova, seja numa pesquisa acadêmica, seja no exercício, no trabalho de campo, você tem que deixar bem claro qual que é o valor P do seu resultado. Como é que você escreve isso, então? Escreva lá, então. Fez os cálculos, olhou na tabela, verificou que o valor P é menor do que 0,1%. A significância solicitada é de 5%. Dessa forma, como a probabilidade desse resultado ter acontecido somente ao acaso, somente devido ao acaso, é menor do que 5%, 0,1%, eu posso rejeitar, então, a hipótese nula. Aquela hipótese que falava que aqueles resultados são iguais. Hipótese que afirmava que o tratamento com AZT trazia os mesmos resultados que o tratamento com placebo. Eu posso rejeitar essa hipótese e aceitar a segunda hipótese, que é a alternativa, que realmente há alguma relação entre o tratamento com AZT e o prolongamento da vida dos portadores de HIV. Por que eu posso afirmar isso? Porque a probabilidade desse resultado ter acontecido somente devido ao acaso é muito pequena. É menor do que 0,1%. Menor do que aquele valor padrão que é estabelecido, que é de 5%. Isso que é realizar um teste do Qi quadrado. Nesses dois primeiros exercícios que nós resolvemos aqui, eu tinha ali 2 grupos, onde eu não estava medindo um número. Claro, ao final eu estava contando, eu estava trabalhando com números o tempo. Eu estava verificando apenas se a pessoa sofreu ou não sofreu infarto miocárdio, sim ou não. Se a pessoa morreu ou não após algum tempo com tratamento com AZT. Para esse tipo de exercício, onde eu estou medindo apenas sim ou não e após contando quantos sims e quantos nãos, deve ser realizado o teste do Qi quadrado. Foi o que a gente fez. Mas tem exercícios onde não estou apenas contando sim ou não. Eu vou verificar algum número, vou fazer uma medição desse número e ao final eu preciso dizer se esses valores de um grupo são iguais aos valores do outro grupo. E ao final eu preciso comparar a média desses valores desses 2 grupos, do grupo 1 e o grupo 2. Nesses casos, eu não posso mais utilizar o teste Qi quadrado.
Para esses casos, eu vou ensinar vocês a utilizar o teste T, mas isso é apenas num outro vídeo, numa outra aula. Pessoal, não deixe de fazer os exercícios propostos, não deixem de fazer os próprios exercícios que eu resolvi nesse vídeo daqui, para vocês treinarem isso, para vocês internalizarem, automatizarem alguns procedimentos, para quanto mais você se familiarizar com esse procedimento, melhor você irá realizá-los. Você não deve gastar mais que 10 minutos para realizar um exercício do que quadrado. Ok, pessoal, essa é a aula de hoje. Então, não deixem de refazer os exercícios que eu fiz nesse vídeo para você treinar. Faça os exercícios propostos, busque na internet outros exercícios, você vai encontrar isso facilmente. Você não deve gastar mais que 10 minutos para resolver um exercício do que quadrado. Isso é algo relativamente simples, uma vez que você compreendeu os processos, compreendeu os conceitos, sabe o que você está calculando as coisas simplesmente automatizado. Você tem compreensão daquilo que você está calculando e tem também algum domínio de matemática básico, que é multiplicação e divisão, e ainda do mais usando a calculadora. Ok? Faça a sua parte que eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Um abraço.